Para começar, a Polícia Federal decidiu indiciar Jair Bolsonaro nos inquéritos que apuram a suposta venda de joias e também falsificação de cartões de vacinação contra a Covid. De acordo com informações que foram publicadas pelo portal Metrópolis, a cúpula da PF deve enviar todos os documentos ao STF, Supremo Tribunal Federal, ainda hoje, que também vai compartilhar toda a apuração com a PGR, Procuradoria-Geral da República. Além de Bolsonaro, outros aliados do ex-presidente também devem ser indiciados, entre eles Mauro Cid e também os advogados Fábio Weingarten e Frederic Wassef. O órgão aponta a existência de uma suposta organização criminosa no entorno do ex-mandatário. Apesar da conclusão, a Polícia Federal não deve pedir a prisão preventiva de ninguém. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos chamar o delegado Palumbo com a gente nesta edição. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Inquérito concluído, indiciamento, a gente já tratava dessa possibilidade, mas a informação então confirmada, indiciamento de Jair Bolsonaro e aliados nessas duas apurações, a suposta venda de joias sauditas e também aquele esquema que estaria fraudando cadernetas de vacinação contra a Covid. Suas expectativas, delegado? O que me impressiona, uma boa noite a todos os amigos da Jovem Pan, o que me impressiona muito é a velocidade que a justiça tem em alguns casos, em outros demoram décadas. Eu me lembro quando eu era delegado de delegacias, puxava plantão no departamento de narcóticos, no Capão Redondo, Vila Clementino, quando a gente pedia uma prisão de um criminoso, de um ladrão, de uma pessoa que cometeu o crime no artigo 157, era um Deus nos acuda para conseguir. Agora, por causa de uma vacinação, de um suposto fraude na vacinação, tem mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Então, acho que a lei aqui no Brasil, ela vale diferentemente para uns e para outros. E isso está errado. Isso me beira a acreditar que é perseguição política. E eu estou curioso para saber qual foi o artigo que a Polícia Federal colocou para indiciá-los. Porque todo indiciamento você precisa tipificar de acordo com o Código Penal ou outras leis que existam. Eu estou muito curioso para saber quais são os artigos que eles colocaram o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito para efetuar o indiciamento. Tá certo. Também com a gente, o Roberto Mota já está disponível? Não, então Luiz Felipe Dávila já está ok, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Informação, inclusive, que chegou a ser adiantada aqui no programa, os pingos nos is, essa possibilidade de indiciamento de Jair Bolsonaro naqueles dois episódios, aquelas duas investigações, uma que apura a suposta venda de presentes dados ao Brasil, ao presidente brasileiro, à ocasião, pela Arábia Saudita, e, além disso, o suposto esquema de fraudes em cadernetas de vacinação. Bem, Polícia Federal envia toda a documentação, toda a apuração para o Supremo Tribunal Federal, que depois deve remeter à Procuradoria-Geral da República. O que a gente pode esperar, hein, Dávila? Boa noite, candidato. Boa noite, delegado Palumbo. Boa noite, Mota, e a toda a nossa audiência. Bom, a primeira coisa é separar o jogo uma coisa de outra, Ontem mesmo nós discutimos aqui a questão das joias, que não existe lei no Brasil proibindo presentes ou determinando um teto de valor para presentes. Então, essa é uma coisa diferente. Agora, a coisa da falsificação de certificado de vacina, a meu ver, é bom que abra um inquérito, porque se for encontrado um culpado, essa pessoa tem que pagar, porque falsificação de documento é crime, tá certo? Então, aí tá certo. Agora, o que não pode é tentar descobrir coisas para indiciar alguém. Então, abrir inquérito não significa nada, não é que a pessoa está condenada, que é criminosa, é muito bom. Aliás, um inquérito que foi aberto e que não deu em nada é justamente um que o Roberto Mota sempre nos lembra aqui na audiência do Pingos nos Is, que é o inquérito da baleia. Bolsonaro importunando uma baleia. Não houve um inquérito não chegou a conclusão alguma que houve algum tipo de perturbação à baleia e acabou em nada. E é isso aí, ticou um processo do caminho. Agora, falsificação de vacina no meio de uma pandemia é um crime grave, é uma coisa que precisa ser apurada. Então, eu vejo que a abertura de inquérito não significa nada. O que significa é precisar ver como é que isso termina. Porque se houve falsificação de documento, é preciso que haja punição. Também com a gente o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo.
Uma ótima noite a você. Estamos tratando do indiciamento de Jair Bolsonaro e aliados. Nesses 2 episódios, a investigação que trata das joias sauditas, os presentes doados pelas autoridades da Arábia Saudita ao Brasil, ao então presidente Jair Bolsonaro, e também ao suposto esquema de fraudes em cartão de vacinação. Só reforçando a informação para a nossa audiência, apesar desses pedidos de indiciamento, a Polícia Federal não vai requerer prisão preventiva nem de Bolsonaro, nem dos demais indiciados. Mota, quais são suas expectativas, o avanço para a Procuradoria-Geral da República e também a possibilidade de oferecimento de denúncia à Justiça? São péssimas, Caniato. A gente olha para o que está acontecendo no Brasil e a gente fica pensando que é sempre um eco atrasado de coisas que aconteceram nos Estados Unidos. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. O governo federal está tentando, nesse momento, assumir o controle dos sistemas estaduais de segurança. É o tal SUS da segurança pública. O governo federal alega que os governos estaduais não conseguem combater o narcotráfico. É uma tentativa que beira a hipocrisia. A Polícia Federal é um órgão da União, do governo federal, que tem a missão constitucional de combater o tráfico. Há diversos motivos que dificultam esse combate. A falta de estrutura logística adequada, a falta de recursos humanos suficientes, um excesso de funções administrativas, mas há outro problema. O governo federal tem priorizado o uso dos seus recursos policiais para desconstruir politicamente o ex-presidente da República, através de inquéritos e investigações que nunca acabam. Para muita gente, parece um roteiro previamente elaborado. Todos os dias vazam informações sobre investigações. Todos os dias ouve-se anúncios entusiasmados da abertura de novos inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro ou de pessoas ligadas a ele. O cidadão brasileiro gostaria que esses recursos, essa disposição, essa energia e esse entusiasmo fossem usados para combater as facções criminosas que aterrorizam todas as cidades do Brasil, e não para perseguir adversários políticos. Eu vou retomar com o delegado Palumbo. Delegado, ontem nós tratamos de um aspecto da notícia, justamente sobre os presentes que são recebidos por presidentes da República, a partir dos episódios que envolveram Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro, os muitos presentes que eles receberam e todos os questionamentos que foram feitos, se era adequado ou não, se era certo ou não. O senhor não acha que é preciso estabelecer um regramento fácil, claro, objetivo, critério simples para avaliar se aquilo é um presente destinado à pessoa física, ao presidente da República, ou aquilo tem que entrar para o acervo, o arquivo da presidência da República? O Dávila ontem mesmo sugeriu o estabelecimento de um limite. Mais de $1.000? Então, fica com o governo brasileiro, entra para o erário. Abaixo disso, pode ficar com a pessoa física. O que você acha? Não, nós temos um princípio no direito penal que ninguém pode ser condenado, denunciado ou indiciado por um fato que a lei não previna como crime. Não é crime você receber presente. Pode ser imoral, pode ser qualquer coisa, mas crime não é. Por isso que me causa espanto esse indiciamento. Por isso que me causa espanto, porque outros presidentes também receberam, saíram com containers de presente e a gente não vê nenhuma movimentação, inclusive para investigá-los. Então é por isso que eu reforço a tese que isso está beirando a perseguição. Quando o Dávila falou do inquérito da baleia, aquilo lá foi tão absurdo, que eu fico me imaginando no mar, andando de jet ski, e passa uma baleia, alguém tira uma foto e eu vou ser indiciado porque eu perturbei a baleia. Então, é umas coisas sem pé nem cabeça, que faz com que a justiça fique descredibilizada. É isso que acontece o tempo todo aqui no Brasil. A gente não acredita mais na justiça brasileira.
Dávila, tem um outro aspecto também que queria que você refletisse, esse indiciamento de Jair Bolsonaro e aliados, mas especialmente em relação a Jair Bolsonaro. Possibilidade de formalização de uma denúncia depois de tornar Jair Bolsonaro réu. Tudo isso prejudica Jair Bolsonaro de que forma? O descredibiliza sob o ponto de vista da figura política, aquele que possivelmente fará muita diferença ao indicar e tentar influenciar eleitores nas eleições deste ano? Bom, primeiro é preciso lembrar que essas acusações não influenciam em nada os apoiadores de Bolsonaro. Segunda coisa importante a ser dita é que se esses inquéritos não levam a nada, como é o caso da baleia que acabamos de citar aqui, isso só vai fortalecer politicamente Jair Bolsonaro, porque vai parecer, como bem ressaltou Mota e o delegado Palumbo, como uma perseguição política. E perseguição política faz com que a pessoa geralmente cresça em relação à opinião pública. Então, abrir muitos inquéritos, mas esses inquéritos não levam a nenhuma acusação formal, isso fortalece politicamente Jair Bolsonaro, ainda mais que nós temos mais 2 anos para que esses inquéritos se tornem alguma acusação criminal. Quer dizer, então, se Bolsonaro acaba se livrando de todos esses inquéritos, ele vai chegar a 26 mais forte do que os adversários imaginaram que poderiam enfraquecê-lo abrindo essa série de inquéritos, muitos deles descabidos, como certamente forma de perseguição política. Então, depende do resultado dos inquéritos. Mas, do jeito que essas coisas estão sendo feitas, sem muito critério, sem muita preocupação no cumprimento da lei, pode o feitiço virar contra o feiticeiro, ou seja, Jair Bolsonaro sair fortalecido dessas acusações porque os inquéritos não levaram a nenhuma acusação formal ou nenhum crime formal. Agora, me preocupa essa questão da certificação, da falsificação de certificação de vacinas, que essa, sim, é uma questão complicada e que é preciso ser apurada, porque não foi só a questão do presidente da República, né? Parece que outras pessoas também estiveram envolvidas com tal fraude. Pois é, vou só retomar esse ponto destacado pelo Dávila, me parece importante para a gente fechar essa rodada de análises com o Roberto Mota. Mota, por diversas ocasiões você trouxe reflexões e análise e tentou fazer um paralelo com o que acontece nos Estados Unidos. Você acha que esse processo, uma porção de inquéritos, muitas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre assuntos tão distintos e desconectados, mas que lá na frente talvez tenha alguma ligação entre si ou não sabemos ainda, não temos acesso a todas as informações. Muitas vezes os vazamentos são seletivos, né? A gente só tem acesso a uma parte da apuração, da investigação, enfim. Mas é grande a chance de Jair Bolsonaro, ao final desse processo, ou com o avançar das investigações, dependendo do que entender a Procuradoria-Geral da República e também, caso a denúncia seja oferecida, se a Justiça torná-lo réu ou não, ele pode sair fortalecido desse episódio, assim como a gente viu algo similar acontecendo nos Estados Unidos? Não há indicação de que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro esteja diminuindo com toda essa perseguição. Quando a gente olha para o que está acontecendo, Caniato, qualquer brasileiro olha para o que está acontecendo com grande preocupação. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de consciência, independente do seu lado político, olha para o que está acontecendo com grande preocupação. É hora de lembrar as palavras do juiz da Suprema Corte americana, Samuel Alito. Ele disse que quando você cria esse hábito do ganhador de uma eleição mandar o perdedor para a cadeia, é o fim da democracia. E ele disse, basta olhar, isso está acontecendo em vários países ao redor do mundo. Então imagine um país onde isso acontece. O sujeito ganha a eleição e aí ele usa a máquina do Estado para triturar os adversários políticos. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje na Venezuela. É o que a gente vê em vários outros países. A pergunta é, depois que você começa um processo como esse,
como é que você quebra esse ciclo. Porque um dia, uma outra pessoa diferente vai chegar ao poder. E o que ele vai fazer? Ele vai perseguir todos aqueles que estavam no poder antes dele. É uma loucura isso. Isso é um ciclo que não termina nunca. Mas eu acho, Canhoto, para encerrar o meu comentário, o maior prejuízo que esse processo causa é quebrar a credibilidade de instituições que são fundamentais, tanto para a democracia quanto para a república, que são as instituições da justiça e da polícia. A partir do momento em que o cidadão brasileiro deixa de acreditar que é possível encontrar justiça, que todas essas ações são motivadas politicamente, e, francamente, eu tenho uma enorme dificuldade de compreender o processo da aproximação da baleia, por exemplo. E, francamente, eu também tenho uma enorme dificuldade de compreender a importância da falsificação do cartão de vacinação. E aqui eu abro uma dissidência com meu ilustríssimo colega, o Luiz Felipe Dávila, porque nós estamos em um país em que morrem 40 mil pessoas assassinadas por ano. Todo dia nós anunciamos aqui a apreensão de toneladas de cocaína. São fortunas movimentadas pelo narcotráfico que domina grandes áreas. Aí onde vocês estão, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, se você vira numa rua errada, você pode cair dentro de um estado paralelo que existe aqui no Brasil. Esse país tem várias prioridades urgentes que precisam ser enfrentadas hoje. Entre essas prioridades não está investigar proximidade com baleia e nem falsificação de cartão de vacinação. Claro que a gente tem outros assuntos para trazer para os nossos analistas, mas como o Mota citou e abriu uma divergência com o Luiz Felipe Dávila, Dávila quer comentar o que disse o Roberto Mota acerca da apuração sobre a suposta fraude ao cartão de vacinação, e o Mota seguiu falando sobre, enfim, tantos problemas que tem no país e trouxe o exemplo das 40 mil pessoas que são assassinadas praticamente todos os anos no nosso país. Dávila. Eu concordo plenamente com o Mota que a utilização do Estado como uma máquina de perseguição política enfraquece o conceito de Estado de Direito, da lei que vale igual para todos, justamente pilares importantes da democracia. Na hora que você acha que o Estado pode ser manipulado para favorecer amigos e perseguir adversários políticos, o Estado cai num descrédito gigantesco e, como ele bem falou, as instituições de Estado, seja ela a Polícia Federal, seja ela a Justiça. Então, não podemos usar o Estado para perseguir adversários e nem para criar favores para amigos. O Estado tem que ser imparcial no cumprimento da lei. Então, nisso aí estamos de acordo. Agora, o que me preocupa na questão da certificação, da falsificação da vacina, foi o contexto que isso foi criado. Porque ninguém está discutindo uma falsificação de um certificado de vacina agora, que as coisas estão normais. Foi no meio de uma pandemia. E esse certificado foi falsificado para ingressar nos Estados Unidos, num país que exigia o comprovante de certificação de vacina. Então, isso me parece muito grave, ou seja, violar a lei do país para falsificar um documento para poder entrar em outro país. Então, isso me parece grave. Agora, isso não é uma coisa que foi feita para o presidente Bolsonaro, isso foi algo feito que parece que foi feito para várias pessoas. Então, é preciso, assim, apurar. Então, eu entendo que não é uma questão da gravidade, mas é uma questão de apurar se houve ou não crime na falsificação de um documento no meio de uma pandemia para se ingressar nos Estados Unidos. Então, isso me parece, sim, grave. Agora, é óbvio que isso não é questão de prisão ou coisa do gênero, mas nós precisamos saber discernir um pouco as coisas, porque é óbvio que não dá para comparar a questão da falsificação da certificação de vacina com a questão absurda que foi da baleia, da importunação da baleia. Então, agora, como o Mota lembrou, o Estado, no momento que ele é utilizado para perseguir adversários políticos, não se faz mais esse discernimento do bom senso, ou seja, quais são as coisas mais graves que têm que ser apuradas
e quais são coisas absolutamente sem pé nem cabeça, que também se cria marola política para tentar ali criar um conjunto da obra para incriminar um adversário político.